Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Paraná Agro Repórter. No programa de hoje vamos falar sobre os desafios e as conquistas da agricultura paranaense. Conduz ao meu lado este programa o nosso diretor Mário Milani. Olá, Milani. Olá, bom dia. Para este debate, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o economista e administrador rural Francisco Simeoni. Ele é diretor-geral da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Seja muito bem-vindo, Simeoni. Obrigado, Giovana. Obrigado, Milani. Simeoni, bom dia. Bom dia. O Paraná é destaque na agropecuária, ele representa uma grande parcela do PIB nacional e o Paraná, todos sabemos, que ele produz quase de tudo. Eu queria saber, nesse primeiro momento, qual que é a tendência da agricultura, da agropecuária do Paraná? Bom, nós vivemos um momento de grande mudança no agronegócio brasileiro e o Paraná tem sido ponteira nas questões de mudança, trabalha numa linha sempre de inovação, de automação, logicamente preservando a questão do emprego, trabalho e renda no campo, mas melhorando a questão da produtividade, a redução de químicos na produção, seja na produção animal, seja na produção vegetal. Isso é irreversível porque a sociedade hoje, o consumidor, clama por uma produção o mais limpa possível. É lógico que nós não podemos evitar de usar produtos que combatam as pragas, as doenças, dentro de um receituário do agronômico, dentro de um receituário do médico veterinário. E isso nós temos feito, vamos dizer assim, a lição de casa para quê? Seja através da assistência técnica, seja através da pesquisa, com trabalhos junto com a iniciativa privada, o próprio Senar, enfim, todas as instituições envolvidas no agronegócio têm trabalhado nessa linha. Temos trabalhado programas muito fortes como o ProSolo, o manejo integrado de pragas e o manejo integrado de doenças, que visa, primeiro, a preservação do solo, segundo, o manejo integrado de pragas para reduzir ao máximo a utilização de químicos e o manejo integrado de doenças na mesma linha. A questão da inovação é fundamental, a questão da inovação tecnológica, usar os recursos que nós temos hoje em TI dentro do processo produtivo do agronegócio. Como que forma? Como que se trabalha isso? Nós temos regiões altamente já bem desenvolvidas, como o caso da região oeste do Paraná, onde temos propriedades que fazem um mapeamento da área, com o GPS, com o uso de drones, enfim, de equipamentos de ponta que nós temos hoje em tecnologia, para detectar as doenças, detectar as dificuldades que a planta está apresentando, para fazer as aplicações exatamente só nos locais onde há necessidade de se fazer uma aplicação para combater uma determinada praga, combater uma determinada doença. E isso é agricultura de precisão. Nós não temos hoje, dentro do estado do Paraná, esse quadro generalizado, mas o Estado trabalha em conjunto com a iniciativa privada para capacitar técnicos, para capacitar produtores rurais, de tal forma que nós possamos, a médio e longo prazo, termos, vamos dizer assim, um uso adequado, e não só na quantidade, mas de forma temporal adequada para você ter alta produtividade, continuar crescendo em produtividade e crescendo em qualidade para atender cada vez melhor o consumidor final. O senhor falou em produtividade. O Paraná se destaca sempre com a produção de grãos, principalmente, inclusive bateu alguns recordes da produção de milho e soja. O que influencia essa alta produtividade do Paraná? Por que o Paraná é um destaque nessa produção? Bom, Giovana, eu quero voltar só um minutinho no raciocínio que eu fiz anteriormente. Há que se ter produtividade elevada, sem perder o viés da qualidade. Então, são duas coisas que têm que andar casadas hoje, não pode ser mais. E eu atrelo ainda a esse elo, essa dupla, a questão custo, porque hoje um dos desafios nossos, Milani, é a questão custo. Então, você tem uma concorrência hoje, o produtor de feijão lá em Prudentópolis, por exemplo, ou lá em Inácio Martins, ou lá em Siqueira Campos, ele não está mais isolado no mundo. Ele tem que produzir visando
a redução de custos com alta produtividade e com qualidade, senão fica fora do mercado. Crescer em produtividade para nós é de fundamental importância. Nós não temos mais áreas novas para abrir e explorarmos áreas novas. Paraná, todo mundo sabe, nós temos uma área de 2,3% só do território nacional e ocupamos cerca de 220 milhões de hectares aproximadamente, isso dividido. 6 milhões em áreas de lavoura, 6 milhões em áreas de pastagem, daí tem mais aproximadamente aí 4, 5 milhões de áreas de floresta e o resto são áreas urbanas e rios e áreas inaproveitáveis. Como nós não temos mais divisas para explorar novas áreas, abrir novas áreas de plantio, nós temos que crescer verticalmente. A questão horizontal para nós já está esgotada. E aí é o trabalho intenso do Estado no processo de conservação de solos, como eu falei, de capacitação de produtores, de uso de tecnologia para crescer na produtividade. Aliado a esse processo de tecnologia, nós temos que ter uma visão de futuro, qual seja, nós não podemos mais continuar crescendo de forma vertical, usando tecnologia e imaginar que o produtor que está lá, ele é uma questão permanente. Nós envelhecemos... Era isso que eu queria até entrar nesse assunto, Simeone. Existe uma nova postura, nós estamos numa revolução no campo, né? E há uma mistura do urbano com o rural, pelo menos que a gente tem estudado, e também há uma nova postura do agricultor, é isso? Exatamente isso. A questão do rural e do urbano, existem muitos estudos em relação a isso aí. Logicamente que, pela característica do nosso estado, nós temos um estado altamente diversificado. Frutas, grãos e proteínas, né, animal. E o que ocorre? Em função disso, nós temos que pensar, né, porque muitas vezes pensamos assim, o Paraná é o segundo produtor nacional de grãos, mas nós somos o primeiro produtor nacional de carnes. Se somarmos carnes bovina, carnes de aves e suína, e o peixe que está entrando em grande escala no Paraná, na escala de exportação, visando o mercado externo já, nós somos o primeiro produtor nacional de carnes. Essa é a novidade, né, então, do grande peixe. Novidade, né? E a questão tecnológica, ela está atrelada a esse processo produtivo. Não só na questão da produtividade, não só na questão da qualidade, mas na questão de manutenção do jovem no campo, que é um dos nossos desafios, tá certo? Porque, como eu estava falando, nós não somos assim, eternos, o produtor não é eterno. A geração que está vindo e a geração que está indo, está saindo do campo para ceder lugar a essa nova geração vem com um processo novo de tecnologia que se insere no contexto mundial, não é uma questão Paraná isolada. Nós temos que usar a tecnologia a favor da qualidade e da produtividade. A agricultura de precisão, novas startups que vão vir justamente para facilitar a vida do homem no campo, dar conforto ao homem no campo, dar, vamos dizer assim, tranquilidade ao homem no campo. Então, mas eu falo não é só a tecnologia, mas a postura mesmo da visão de mundo, a visão do campo, né? Até a sucessão familiar dos negócios, né? Tem impactado também, tem uma mudança nessa relação. De pensamento, né? Tem uma nova mudança de pensamento, né? Eu tenho, em algumas reuniões que tenho feito junto com a Emater, com os técnicos da Emater, com alguns produtores rurais, eu falo sempre assim, a mudança de postura, a forma de produzir, a forma de enxergar o sistema produtivo está mudando, né? Nós temos que mudar aquela visão em que o produtor rural, a área rural é aquela que explora a terra, vamos dizer assim, que causa estragos ao meio ambiente, que contamina o meio ambiente, que está contaminando pelo uso excessivo de agrotóxicos, que as carnes estão todas contaminadas, não é nada disso, né? Nós temos uma produção hoje reconhecida mundialmente. O Paraná tem um know-how mundial, tá certo? Seja em proteína animal, seja em grãos. Por conta do quê? Porque as missões nos visitam aqui dentro. E o nosso cartão de visita é o campo, é o aviário, é a produção de leite, é a produção de carne e é a produção de grãos. Nós levamos as missões que vêm internacionais de todas as partes do mundo para ir ver a nossa produção, ir ver a nossa conservação de solos e ver as nossas boas práticas agrícolas, sejam elas as de grande referência ou aquelas que eles desejam ver. E nós
Você sempre trabalhou na área no DERAL, né? Departamento de Economia Rural, e tem bastante números, né? Trabalha com números. Eu só queria entender, não só eu, mas eu acho que o telespectador gostaria de entender como que funciona o sistema de agricultura, porque as pessoas imaginam que é só uma secretaria, né? A secretaria é uma coisa maior, né? Como que é a secretaria? Quem que representa a secretaria? Além do próprio organismo que você trabalha, né? Tem mais as suas afiliadas e tal. Exatamente. Nós somos um sistema estadual de agricultura, formado pelo IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, que faz a parte de pesquisa, em trigo, em centeio, em cevada, em arroz, em feijão, enfim, em bovinocultura de corte, de leite, uma infinidade de produtos. Ele tem a sede em Londrina e tem vários polos instalados no Paraná, estrategicamente, de acordo com a necessidade de pesquisa. A partir daí, nós temos o Centro Paranaense de Referência em Agroecológico, que é totalmente voltado à questão da produção de agroecologia, principalmente na questão de hortigranjeiros, enfim, mas também nas outras áreas, né? Temos um projeto de bambu, desenvolvimento com bambu, que é uma coisa muito interessante, que seria importante mostrar oportunamente. Aí a empresa de assistência técnica e extensão rural, que é o Instituto Emater, presta assistência técnica direta ao pequeno agricultor no campo, ao agricultor familiar. Centrais de abastecimento, são 5, né? Ceasa Londrina, Ceasa Cascavel, Ceasa Foz, Ceasa Maringá e Ceasa Curitiba, né? E está se trabalhando numa nova visão já de centrais de abastecimento, visão de futuro, né? Que são centros agroalimentares. Nós temos que trabalhar essa visão para ir de encontro ao que o mundo espera de nós. E a Agência de Defesa Agropecuária trabalha na defesa, na fiscalização dos produtos de origem animal e vegetal. E ainda a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário, que é a CODAPAR, que aí então trabalha na parte de desenvolvimento, estradas rurais, armazenagem, enfim, dá o suporte a isso. Então, essa é a família SEAB. E a SEAB tem 3 departamentos, que é o Departamento de Segurança Alimentar, o Departamento de Economia, no qual tem origem, e no Departamento de Agroindústria, que é o DEAGRO, que controla todos os convênios que nós fazemos com as entidades privadas e associações. O senhor falou sobre as produções, as diferentes áreas de atuação da agropecuária paranaense, e uma parte que pouca gente conhece é a parte de produção de madeira. Vem se destacando também e vem crescendo muito nos últimos anos, né? O senhor tem alguns dados, pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Claro, a exploração de madeira no Paraná, e quando se fala isso também é importantíssimo a gente levar ao público, né? A exploração de madeira não é derrubar matas nativas. É a área plantada de acordo com a recomendação técnica e extraída também de acordo com a assistência técnica e dentro de um critério, né, de um critério ambiental. Nós temos os 6 milhões de hectares, mais ou menos, hoje, e eu não quero errar esse número, é mais ou menos 40%, 50% de florestas plantadas. É pinos, eucalipto, né? E também já temos Bracatinga em Lago Estala, a própria araucária, que é, vamos dizer assim, o nosso cartão de visita aqui no Paraná. Mas o que vai realmente para a indústria, seja ela moveleira, ou seja ela para a produção de celulose, ou para a própria produção geral de energia, é o eucalipto e o pinus, né? E nós temos uma participação significativa. O nosso valor bruto da produção hoje, em madeira, na indústria, em moveleiros, é mais ou menos 6 a 7% do nosso valor bruto total de produção, que alcança ao redor, aí em 2017 foi ao redor de 83 bilhões de reais aproximadamente. Valor bruto é, logicamente, tudo aquilo que foi produzido sem passar por um processo de transformação. É o nosso PIBinho agrícola. Opa. Viu, Simeone, a agricultura familiar também entra nessa área da madeira, mas ela representa também uma parte importante da produção de alimentos para o Paraná. Sobretudo quando falam que ela coloca cerca de 70% dos produtos na mesa do paranaense, né, do brasileiro, a agricultura familiar. Quais os números da agricultura familiar? Quantas propriedades rurais, familiares, nós temos hoje no Paraná? Um grande desafio, tá certo? Nós temos vários desafios no Paraná. O Paraná, como eu falei, ele tem assim, uma vocação para o agronegócio. Tá? A agricultura familiar tem grande representatividade dentro do estado do Paraná. Das nossas cerca de
374 mil propriedades aproximadamente, nós temos 80% dessas propriedades até 50 hectares. Certo. E 50 hectares são pequenas propriedades, que lógico que 50 hectares muitas vezes nós temos de ocupação nesses 50 hectares, área útil para plantar, para fazer exploração agropecuária, chega tirando a reserva legal, nós vamos ter ali aproximadamente 50% da área, 60%. Né? Agricultura familiar, então, mais ou menos 320 mil propriedades, em torno disso, né? É uma expectativa. E a agricultura familiar está onde? Ela está em milho, está em feijão, suínos e aves. E frutas também. Então, pega, vamos dizer assim, o grande produtor hoje, ele está em soja, está em grandes reflorestamentos, está na criação de boi para corte e também já temos pequenos agricultores familiares ainda na pecuária de leite. Nós somos o segundo produtor de leite no Brasil, né? A primeira grande bacia de leite hoje está no sudoeste. E, enfim, tem grande representatividade da agricultura familiar. E o Estado tem uma atenção muito forte com esse segmento, participando principalmente com assistência técnica, com pesquisa, com crédito direcionado, com alguns programas de crédito direcionados para essa área, com vistas ao quê? A alavancar essa produção. O importante hoje é que o agricultor familiar que entra no programa Agricultura Familiar Pronaf, que é um programa de crédito, que dá, vamos dizer assim, o crédito que ele vai plantar a lavoura dele, o crédito que ele vai fazer o investimento na lavoura dele, nós fazemos assistência técnica, tentando acompanhá-lo durante o investimento dele, mas para que ele seja alavancado, para que ele se volte para dentro de um sistema de cooperativas. O Paraná, por exemplo, tem uma vocação cooperativista muito forte. Nós temos hoje o maior centro de cooperativismo do Brasil. Por que não dizer, eu costumo dizer até que é um pouco mais forte, até da América Latina nós somos o maior centro de cooperativismo, está aqui no Paraná. E isso dá sustentação, forma essa malha de credibilidade e de sustentação do agronegócio paranaense. Então, a agricultura familiar tem grande participação nisso, elas já estão presentes em grandes maciços de cooperativas que são formadas do seu grupo que forma as cooperativas. Nós temos várias cooperativas hoje já dentro do Paraná que 51% do número de associados já são agricultores familiares. Uhum. O senhor falou da importância do crédito também para a agricultura familiar e recentemente a gente teve aí o anúncio do governo federal do crédito rural, né, do Plano Safra para 2018-2019, são 19 bilhões de reais e isso interessa ao Paraná, aos nossos produtores, grandes e pequenos também? Com certeza, esse ano o Plano Safra que iniciou em 1º de julho e vai até 30 de junho do ano que vem. Ano agrícola funciona de meio de um ano até o meio do ano seguinte. Por quê? Porque nós plantamos a safra agora, agosto, setembro, outubro e vai até final de novembro e colhemos ela entre janeiro, fevereiro, março e abril. Então, é por isso que nós temos a diferença entre ano civil, que é 1º a 31 de dezembro, e ano agrícola. 19 bilhões para a agricultura familiar. Né? É um bom recurso? Não é isso tudo para o Paraná. Mas entre planos safra da agricultura familiar e plano agrícola e pecuária, que é do agricultor comercial, empresarial, nós levamos nesse bolo aproximadamente a carteira de crédito do Paraná, que envolve o Banco do Brasil como principal financiador, o BRDE na área de investimento, a Sicredi, a Cressol, o Cicobi, enfim, esse bolo de recursos dá mais ou menos, essa carteira dá mais ou menos 19, 20 bilhões de reais. E, logicamente, que nós temos lutado para ampliar esse crédito, porque é muito importante. Esse crédito vem mais barato para o produtor. Ele vem com linhas de crédito subvencionadas, né? E aí, para o agricultor familiar, ao redor de 4,5%, 4,6%, para o médio, ao redor de 6,5%. E isso é importante que ele utilize bem esse crédito. Daí a importância nossa da assistência técnica, do acompanhamento, para que ele faça a boa utilização desse crédito e tenha o retorno, a margem líquida de retorno satisfatória. Viu, Simeone? E quais são os principais gargalos hoje? Nós estamos começando uma safra, né? O plantio, né? Isso. E quais os grandes gargalos hoje da agropecuária paranaense?
Bom, eu diria grandes Milani, demandas, né? desafios. Eu Desafios, colocaria né? como desafio, né? Nós temos um grande desafio. Primeiro, no mínimo, manter esse patamar que nós temos hoje, né, que é uma tradição do Paraná, que vem ao longo da sua história, para melhor, né? Alavancar isso para melhor, né? Como que nós vamos fortalecer isso? Primeiro, fortalecer o segmento de agroindústria. Nós somos grandes produtores de carnes e grandes produtores de grão, mas nós temos que transformar isso em produto agregado para melhorar a nossa colocação no mercado internacional de produtos agregados. Consumo interno é um desafio nacional. Há que se melhorar a renda do consumidor para que ele possa consumir e consumir com qualidade. Nós tivemos, de 2015 para cá, uma desaceleração econômica, um processo econômico, não precisa perder tempo, todo mundo já sabe disso. Mas nós tivemos queda de consumo em volume e em qualidade. Por quê? Porque eu substituí o produto A pelo B, que tem menor preço. Então, isso faz com que você tenha uma arrecadação menor e, à medida que você está repondo o emprego no Brasil, o emprego no Paraná, e quem saiu, que ganhava 10 no emprego, ele arrumou um emprego novo, não está conseguindo o mesmo 10 que ele ganhava no emprego anterior. Então, isso dá ocupação, logicamente, de mão de obra, mas não no mesmo padrão que ele tinha. Então, esse é um desafio, não é do Paraná, do Brasil inteiro. Segundo, nós temos que reduzir as tarifas de transporte. Temos que melhorar a questão do transporte, melhorar a nossa malha ferroviária no estado do Paraná, um grande desafio. A questão de continuar o processo de capacitação dos produtores, tá certo? A agricultura familiar, já falei, precisa alavancar, precisa atingir, o agricultor familiar precisa sair da condição de um pequeno agricultor familiar para um pequeno produtor familiar rural. Tá certo? Eu estou usando uma nomenclatura nova aqui. Um empresário rural. Isso, um pequeno agricultor, mas um empreendedor rural, tá certo? Essa visão nós estamos trabalhando junto com a iniciativa privada, junto com a Federação da Agricultura, junto com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAEP, junto com a Organização das Cooperativas, junto com a Unicafes, todo o segmento trabalhando para buscar isso aí. Então, isso é necessário fazer e nós temos que trabalhar muito para isso, há muito que se fazer. E os desafios que eu entendo maiores são esses, né? Baixar custo de porto, baixar custo de transporte, capacitar o jovem, levar a ele condições de permanecer no campo e aproveitar a questão tecnológica que está à disposição hoje para melhorar a questão de produtividade, qualidade e margem de retorno. Uhum. O clima é uma preocupação também, é algo que foge do controle, mas que interfere diretamente na nossa produtividade, em todos os setores da agropecuária paranaense. Perfeito. De que forma eles podem, né, os produtores podem se prevenir, de que forma essa preocupação é tratada no campo? Clima, incontrolável como você falou. Nós não conseguimos, vamos dizer assim, fazer chover agora que precisa ou parar de chover quando está na época da colheita, né? Nós temos mecanismos de mitigação de risco. O Estado do Paraná participa fortemente num programa chamado Programa de Seguro Rural, que é um programa que tem no âmbito federal, onde você faz o seguro de uma lavoura, de soja, de milho, de feijão, de alface, a mesma forma que você faz o seguro da tua casa ou do teu veículo ou da tua moto, tá certo? É a mesma coisa, né? Só que o seguro rural, por ser um seguro de alto risco, ele custa caro. Então, quando você vai pagar o prêmio de seguro rural, o prêmio é a taxa que você paga lá para ter a tua lavoura segurada. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Você pega um exemplo, uma lavoura que vai custar lá, bem fácil para o telespectador entender. De cada 10 mil reais que ele paga de seguro para segurar lá a lavoura de soja dele, aproximadamente 25, 30% é subvencionado pelo governo federal. Então, 3 mil reais de 10 mil, ele recebe subvenção, sobra 7 para o produtor pagar. Dos 7 mil, aproximadamente 20 a 25%, nós ainda entramos com recurso do Tesouro para que o produtor tenha um custo mais barato e faça o seguro, como uma forma de mitigar o risco. Porque se o produtor perde, o Estado perde, o consumidor paga mais caro. Então, mitigar risco é uma forma de você ter assim, prevenções contra as variações climáticas incontroláveis. Nós aplicamos o ano passado cerca de 10 milhões em 4.500 apólices em seguro com recurso do Tesouro.
um programa controlado pela Secretaria da Agricultura, em parceria com a Fomento Paraná, porque o recurso vem do Fundo de Desenvolvimento Econômico. Outra forma, Proagro, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Fazer o Proagro é recomendado e obrigatório. E o seguro da agricultura familiar, que é o CEAF, que são as 3 formas de mitigar risco. Segundo, terceiro passo, vamos dizer assim, seguir a orientação correta da pesquisa e da assistência técnica. Nós temos hoje o IAPAR, por exemplo, que tem alertas de geada dentro do estado do Paraná. Um sistema de alertas onde ele fala, olha, produtor, chega a terra no pé do café, porque nós temos grande probabilidade de geada. Elimina o risco da geada? Não, mas mitiga, diminui o risco de perda total, né? E, logicamente, seguir o zoneamento agrícola climático, é o ZARC, no qual também nós temos participação, porque o IAPAR, a Emater, participam junto com o Ministério da Agricultura, junto com a Embrapa, na delimitação de quando você produzir em determinada região, quando você plantar, e plantar de forma escalonada, de tal forma que se vier um evento climático na época da colheita ou durante o ciclo de desenvolvimento da cultura, não pegue essa cultura num único estágio. E isso aí ajuda a mitigar o risco. São as formas que hoje nós temos para mitigar o risco. São várias, então, áreas que o Paraná se destaca. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente poderia falar mais vezes, frutas, muito mais tempo sobre isso, mas o Simeone volta, né, um outro dia com a gente, para a gente poder destacar. Gostaria de agradecer muito a participação do senhor e contamos com o seu retorno também no Paraná. Obrigado. Quero dizer que o senhor está lá no céu, nós estamos aqui ainda por enquanto, até quando ele quiser. Claro. Nós estamos sempre às ordens, né, sempre à disposição, né, e é importante que a gente leve essa imagem ao cidadão urbano, né, de que o meio rural é um meio de benefício à população, né? Nós trabalhamos para levar a comida à mesa dos brasileiros e dos paranaenses, né? E é essa a visão que tem que ter de um meio ambiente sustentável e com qualidade e produtividade. Obrigado, Simeone, pela entrevista. E o Paraná Agro Repórter volta na próxima semana. Até lá.